Eu quero pedir para você ficar de pé, nós vamos compartilhar, quero compartilhar uma palavra com você. Vamos orar, vamos colocar essa mensagem diante do Senhor. Vamos clamar para que o Espírito Santo do Senhor venha aqui neste lugar, esteja ministrando ao nosso coração, esteja derramando graça sobre nós. Esse ambiente, amados, é um ambiente profético, é um ambiente onde a glória do Senhor se manifesta aqui, amém? Você crê nisso? Então feche os teus olhos, comece a orar, levante as suas mãos, comece a declarar: Senhor, eu quero mais, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito, eu quero me encher da presença do Senhor. Comece a declarar isso, você pode. A palavra de Deus fala que muito pode a oração de um justo, muito pode a oração de um justo. Então comece a declarar, começa a profetizar e declarar sobre você mesmo, que você vai ser ministrado hoje à noite, que essa palavra vai transformar a sua vida, que essa palavra vai trazer um renovo espiritual sobre a sua casa, a sua família. Comece a declarar isso. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que esta palavra será uma palavra rema para as nossas vidas, vai trazer um renovo, Senhor, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Nós clamamos ao Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós, derrama da Tua presença, derrama, Pai, de algo novo nas nossas vidas, derrama do Teu Espírito sobre nós aqui, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação do inimigo, toda ação de Satanás, Pai, que tentará roubar a semente que vai ser semeada nesta noite, mas nós já declaramos que a terra na qual a semente será liberada hoje é uma terra fértil, uma terra que produz 30, 60, Pai, é uma terra que produz muito, e nós declaramos isso em nome de Jesus, amém. Diga amém. Fala para o seu irmão aí: olha, hoje Deus vai falar com você. Você pode se assentar. Irmãos, vocês presenciaram aqui nesta noite o ato do batismo. Pessoas que desceram as águas porque entenderam, né? Elas compreenderam o Evangelho, e elas entenderam entenderam e decidiram livre e espontaneamente descer as águas, se batizar. Elas não foram pressionadas a se batizar, elas compreenderam a necessidade de se batizar, porque é algo natural na vida de um crente. Aquele que nasce de novo, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele começa a caminhar na fé e ele compreende a palavra de Deus, ele sabe que o próximo passo na caminhada cristã é descer as águas, é confessar publicamente que ele é um novo homem, que ela é uma nova mulher. Esse é o ato do batismo. É algo, amados, precioso demais. E aí, para te dar a evidência de que o batismo é algo bíblico, olha para a história de Jesus. Jesus se batizou. O próprio Cristo desceu as águas. João Batista foi e batizou Jesus. Os discípulos de Jesus se batizaram. As pessoas que foram ensinadas pelos discípulos de Jesus também se batizaram. Ao longo da história da igreja, milhares, milhões de pessoas se batizaram. Eu me batizei, e muitos que estão aqui nesta noite também se batizou. Mas por que se batizar? Primeiro, porque é uma ordem bíblica. O próprio Jesus, ele nos deu essa ordem. Lá em Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. O próprio Jesus, ele deixou essa ordem para nós. Fazer discípulos e batizar esses discípulos não é uma sugestão. Aqui a palavra está no imperativo: ide e fazei. É algo que é para eu e você, nós cumprimos essa missão. Tanto que dos 5 propósitos da nossa vida, o 5º propósito é cumprir uma missão. Que missão é essa? Fazer discípulos, batizar esses discípulos. É isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer isso.
É por isso que nós não batizamos criança, porque a criança, ela precisa, para a pessoa se batizar, ela precisa entender primeiramente o que é arrependimento, primeiramente ela precisa entender o que é pecado. E um bebê, se você há de convir comigo que um bebê, uma criança, ela não sabe o que é pecado, amém? Uma criança sabe o que é pecado? Uma criança sabe o que é arrependimento? Então ela não está preparada para se batizar. Mas um adolescente, a partir dos 9, 10, 11, 12 anos, ele já é ministrado, ele já sabe o que é pecado, ele já sabe o que é arrependimento, ele é ensinado à luz da palavra, e ele pode se decidir pelo batismo. Muitas pessoas às vezes falam assim: mas eu já batizei quando eu era criança, eu já batizei na igreja católica, eu já batizei quando eu era bebê. Irmãos, mas a pergunta é: você tinha consciência do pecado? Você tinha consciência do que era arrependimento? E é claro que não. A resposta é não. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele quer que todos nós sejamos discípulos de Jesus e que nos batizemos. Eu quero compartilhar um texto com você que está em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do verso 66. João capítulo 6, a partir do verso 66. Essa semana eu viajei, fui fazer um curso fora, estava no Rio de Janeiro fazendo um curso, e ao longo da viagem eu fui ouvindo muitas mensagens. Eu fui e voltei, eram 6 horas e meia de viagem, e eu fui sendo ministrado e voltei sendo ministrado por Deus. E durante essa viagem, durante uma mensagem que eu estava ouvindo, o pastor não estava pregando esse texto, mas algo parece que saltou de dentro do som e ecoou dentro de mim. A palavra que diz assim: para quem nós iremos? Para quem nós iremos? E aí eu me lembrei desse texto que está em João capítulo 6, versículo 66 em diante, que diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Repita comigo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O tema da mensagem de hoje é: para quem iremos? Parece que a resposta dos discípulos ela é óbvia, mas não é, porque Pedro, ele teve um discernimento de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E a pergunta que, se você entender o que está acontecendo ali, durante todo o capítulo 6 de João, há ali uma grande multiplicação de pães e peixes. No início do capítulo 6, você vai perceber que Jesus, ele percebendo que as pessoas estavam com fome, e ele instiga os seus discípulos a preparar algo para aquelas pessoas comerem, e eles não tinham. Aí apareceu uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele levanta os céus, ele dá graça. A Bíblia fala que ele agradeceu ao Senhor, ele orou, e Deus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, a ponto de mais de 5.000 pessoas serem alimentadas. A Bíblia fala de 5.000 homens. Os estudiosos dizem que eles contavam apenas os homens, não contavam as mulheres e nem as crianças. Então estima-se que tinha naquele lugar, sentado ali ouvindo o sermão de Jesus, tinha mais de 14, 15.000 pessoas. E eles foram alimentados com apenas 5 pães e 2 peixes, que se multiplicou. E no final ainda, depois que todos haviam comido, ainda sobraram cestos cheios de pães. Uma multiplicação. Aquele povo ficou tão maravilhado com aquela multiplicação, e que eles começaram a ir atrás de Jesus. E quando Jesus tem um encontro novamente com eles, Jesus percebe que eles estavam não apenas atrás daquilo que Jesus representava, mas eles estavam atrás do milagre que Jesus estava realizando. Jesus havia curado os enfermos, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, então eles estavam atrás dos sinais.
E não é muito diferente de hoje em dia. Muitas pessoas estão na igreja atrás dos sinais, atrás dos milagres, atrás dos prodígios, atrás de bênção. E Jesus percebendo isso, e Jesus percebe que eles estavam com fome, mas não de algo espiritual, mas sim de algo terreno, de um pão material. E ele fala: eu sou o verdadeiro pão, o pão que veio do céu. E aquilo confronta o coração, confronta aquele povo, a ponto deles falar assim: não, esse discurso é muito pesado, porque Jesus fala assim: olha, vocês vão ter que comer desse pão. Como assim? Comer o pão? Você está dizendo que você é o pão, a carne, e nós vamos ter que comer desse pão? Como que é isso? E Jesus dá uma ordem muito clara para eles, que eles deveriam fazer isso. E eles, diante desse diálogo com Jesus, eles acham aquele discurso muito pesado, e eles começam a sair, começam a deixar Jesus, eles começam a se afastar daquele momento. Então Jesus olha para os seus 12 discípulos e pergunta para eles: e vocês também não vão? Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amados, existem tantas coisas que vão nos guiar na vida, e nós podemos enumerar algumas coisas que podem nos guiar. Pedro entendeu que só Jesus poderia guiá-los. Para quem nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós somos conduzidos por outras coisas, e coisas que talvez são legítimas. O dinheiro é algo legítimo, não é? Não é verdade? Você trabalha, você recebe, os recursos financeiros são algo legítimo. O casamento é legítimo, amém? Amém, irmãos? O casamento é legítimo. O esposo, a esposa, o trabalho é algo legítimo. Os relacionamentos, a nossa profissão, são coisas legítimas, mas muitas vezes são essas coisas que estão nos conduzindo, que estão nos levando para um outro caminho, não o caminho que Jesus tem para nós. Mas existem coisas que não são legítimas, que também estão nos conduzindo, que é o pecado. E o pecado, ele nos leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E o pecado não é o privilégio só de quem está lá fora, quem ainda não conheceu Jesus. Às vezes dentro da igreja também existem pessoas em pecado, pessoas que estão caminhando com Jesus, frequentam um ambiente religioso, frequentam uma igreja, mas ainda não se conscientizaram do pecado, ainda não se conscientizaram daquilo que eles fazem é pecado, e continuam fazendo numa boa, continuam conduzindo as suas vidas em pecado. A pergunta é: para quem nós iremos? Eu ministrei no casamento e eu disse que poderão duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. Amós 3. Olha que interessante, aquele povo, quando Amós ele faz essa pergunta incisiva para aquele povo, é claro que existia uma promessa sobre o povo de Israel. Qual promessa? A promessa de que Deus falando através do profeta Jeremias, dizendo assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de não causar dor nem prejuízo, mas de dar a vocês esperança em um futuro melhor. Esta foi a promessa de Deus para o povo de Israel. E como nós sabemos, grande parte das promessas, ou todas as promessas bíblicas, elas vêm acompanhado de uma condição. E qual era a condição para que o povo fosse abençoado? Obedecer, obediência à palavra de Deus, não servir outros deuses, não cultuar outros deuses. E naquele contexto de Amós 3, versículo 3, é justamente o contexto em que o povo estava desviado, o povo estava cultuando outros deuses. E Amós então vem com uma pergunta retórica dizendo: pode duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo? A resposta que ele deu, é claro, ela era única e óbvia. Claro que não pode, porque o que ele estava querendo dizer: pode Deus andar com o povo se não estão de acordo?
Claro que não. Pode eu andar com Deus se eu não estiver de acordo com a sua palavra? Claro que não. É por isso que há poucos dias nós ministramos sobre o temor do Senhor. Temer a Deus nada mais é do que você se agradar daquilo que Deus se agrada e se aborrecer daquilo que Deus se aborrece. E Deus, Ele abomina o pecado. E nós precisamos também abominar o pecado, amados. E nós precisamos compreender isso de uma forma muito clara. É algo racional. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12, versículo 2, que nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. É algo que precisa ser racional, não é algo espiritual que você vai ter. Não, pode acontecer de você ser convencido de uma forma diferente da maioria. Mas quando uma palavra dessa vem, nós precisamos ser racionais. O pecado agrada o coração de Deus? Claro que não. Então eu não posso pecar. O que agrada o coração de Deus? Um coração quebrantado, fé, obediência, arrependimento. É isso que agrada o coração de Deus. E nós devemos seguir isso. Por quê? Para nós de fato ser um seguidor de Jesus. Aquele povo que estava ali ouvindo a palavra de Jesus, tinham seguidores de Jesus e tinham discípulos. Nós precisamos, diferentemente do que eu falei, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Discípulos. Sabe por quê? Porque os seguidores, a primeira palavra contrária a que eles queriam ouvir, eles vão sair. Basta falar algo que não agrada o coração deles, eles vão procurar outro lugar. Por quê? São seguidores. Mas quando a palavra é uma palavra de vida, uma palavra de transformação, e nós somos discípulos, nós queremos permanecer, porque nós não estamos aqui para agradar homens, mas sim o Senhor Jesus. A igreja, amados, quando eu falo da igreja, nós falamos por três semanas sobre a igreja local, a importância que tem de nós cultuarmos ao Senhor em família, estarmos juntos aqui, neste lugar, nesse espaço. É claro que você não vai ouvir sempre aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir palavras que às vezes vão massagear o nosso ego. Mas uma igreja cristocêntrica, ela precisa pregar efetivamente a palavra de Deus. E nem sempre a palavra de Deus, ela é agradável aos nossos ouvidos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nos finais dos tempos, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Elas não vão querer ouvir a pregação do evangelho. Existem tantos evangelhos falsos sendo pregados, que não é a verdadeira palavra de Deus. Mas muitos que estão ouvindo esses evangelhos, eles estão aderindo a esse novo evangelho, que é um falso evangelho, que não é diferente daquilo que acontecia no início da igreja primitiva. Por isso que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vai nos conduzir à vida eterna. É Jesus que vai nos conduzir no caminho certo. É Ele que vai nos dar vida, amados, vida em abundância. Em João 10, capítulo 10, versículo 10, fala que Ele veio trazer vida em abundância. Eu não creio que essa vida é na eternidade, é aqui, agora. É eu e você experimentando o favor de Deus aqui, nesse curto espaço de tempo que todos nós temos. Irmãos, nós não temos muito tempo. Nós temos pouco tempo. Alguns com 100, 90, 70, 80, outros com 50. O fato é que essa vida, ela é passageira. Ela é curta e ela vai passar. O que vai prevalecer é aquilo que você faz para Cristo. É isso. É o legado que você deixa para os teus filhos. Nós lutamos a vida inteira para ter patrimônio, e é legítimo isso, é legal, é bom ter patrimônio.
Mas a nossa esperança não pode estar no patrimônio. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Nós precisamos deixar um legado para as futuras gerações. Por que nós estamos recebendo o Evangelho hoje? Porque homens e mulheres no passado deixaram um legado para nós. Por que cada dia mais, quando a gente ouve histórias de grandes homens como Charles Finney, John Edward, a gente vai vendo que a gente é motivado a se encher de fé cada vez mais? Porque eles deixaram um legado. Eles simplesmente não passaram pela terra como nada, não, eles deixaram um legado, deixaram uma história, deixaram um rastro de fé, um rastro de confiança em Deus. E o Senhor tem nos chamado para isso, como igreja. Irmãos, eu tenho um sonho, é verdade isso, diante de Deus, de ver esta cidade sendo alcançada para Jesus. Sabe, não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu quero ver essa cidade alcançada para Jesus. As igrejas evangélicas repletas de gente, as igrejas da cidade construindo grandes templos para receber os irmãos que vão se convertendo, vidas transformadas. Você vai no restaurante, tem um crente. Você vai no posto de gasolina, tem um crente. Vai na padaria, tem um crente. Onde você vai, se você vai no poder judiciário, tem um crente. Você vai nas empresas, tem crente. E homens transformados, verdadeiramente transformados, homens realmente regenerados, homens com um caráter transformado. Você vai nos ambientes, tudo é diferente. O Evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele precisa mudar a nossa vida. Ele precisa mudar a nossa forma de pensar, precisa mudar a nossa forma de agir, precisa mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Se a Valley Church está inserida neste bairro aqui, se esse bairro em pouco tempo, amados, se a igreja não fizer diferença nesse bairro, ela está sendo inútil aqui. A gente vai estar só reunindo pessoas. Não, a igreja precisa fazer a diferença onde ela está inserida. A casa da bênção precisa fazer a diferença. A assembleia, a Shalom Betel, a cada igreja dessa cidade precisa fazer diferença onde ela está inserida. Porque senão a gente vai estar só reunindo pessoas para ouvir uma canção gospel e ouvir uma palavra, uma palestra, apertar a mão dos irmãos de vez em quando, dar um abraço de vez em quando. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser discípulo. E discípulo, ele faz discípulo. Se eu perguntar aqui para você, este ano, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Você já parou para pensar? Quantas pessoas que sentaram à sua frente ao longo de 365 dias, 64 dias, que você teve a oportunidade de pregar o Evangelho, que você teve a oportunidade de testemunhar na vida delas, que hoje elas estão nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas? É uma pergunta. E se bobear, 99% das pessoas que estão aqui não ganharam uma pessoa para Jesus este ano. Se bobear, grande parte das pessoas que estão aqui não falaram de Jesus para ninguém este ano, sequer abriram a boca para pregar o Evangelho. E eu não os culpo por isso, sabe por quê? Porque é uma falha nossa também, falha nossa como igreja. Porque nós precisamos cada dia mais, amados, incentivar vocês a pregar o Evangelho, cada dia mais a ministrar a palavra de Deus, cada dia mais ser luz e sal da terra, cada dia mais, onde você for, na faculdade, na sua empresa, no seu trabalho, na sauna, em qualquer lugar, onde você for, você precisa ser um canal de bênção, você precisa ser ali o portador da mensagem. Imagina que ao longo do ano, se cada um tivesse ganho uma pessoa para Jesus, não precisa estar aqui na Valley Church, pode ir para qualquer outra igreja, mas aquele que ganha, cuida. Esse é o segredo. Se eu ganhei uma pessoa para Jesus, eu preciso cuidar dele, eu preciso caminhar com ele, eu preciso ministrar na vida dele.
Eu preciso conduzi-lo até o batismo, eu preciso conduzi-lo para um GV, eu preciso levá-lo a ter experiências com Deus. E daqui a pouco ele vai passar a caminhar sozinho, e aí ele vai caminhar, ele vai pregar para outra pessoa, ele vai conduzir outra pessoa a Jesus, ele vai ser a mesma coisa que eu fiz com ele vai fazer com outra pessoa. E o reino de Deus vai expandindo. O reino de Deus vai crescendo na terra. Eu creio que Lavras vai experimentar um grande avivamento no futuro. E esse futuro não vai demorar, porque eu creio, amados, numa igreja viva, numa igreja eficaz. Eu creio numa igreja transbordante. Eu creio numa igreja que vai fazer a diferença nesta cidade. Em meio a tantas coisas, em meio a tantas divergências que nós como igreja vamos experimentar no futuro, e cada dia que passa nós estamos experimentando, porque cada dia que passa a igreja, as pessoas estão atacando a igreja, cada dia que passa as pessoas estão falando mal dos pastores, cada dia que passa as pessoas estão falando mal dos crentes, cada dia que passa as pessoas estão brigando com os cristãos evangélicos. Mas existe uma promessa de Deus. Jesus disse a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Imagina que a igreja, ela está em franco crescimento, ela está avançando, ela está cumprindo o papel dela, pregando o ID, pregando o evangelho, batizando as pessoas, ensinando, fazendo delas discípulo. E elas chegam nas portas do inferno. As portas do inferno estão fechadas, e muitas vidas estão lá dentro. Essa promessa é muito forte, que eu visualizo isso, a gente chutando a porta do inferno. Sabe quando você chuta a porta do inferno? E você chuta a porta do inferno, e você vai lá e resgata aquele amigo seu, você resgata aquele marido seu, você resgata o teu filho, você resgata um parente seu que está lá no lamaçal, está morto, e você resgata ele. Esse é o papel da igreja. Por isso que nós não podemos parar. A igreja, ela é um mecanismo em movimento. Não é fazer eventos, uma igreja de eventos, não, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que cuida de vidas, uma igreja que ama pessoas. E isso os pastores sozinhos eles não conseguem fazer. Nós precisamos que cada crente compreenda o seu papel de ministro e sacerdote. Cada um. Tem um videozinho rolando aí no Instagram. Eu vi hoje pela manhã, eu vi ontem e vi hoje novamente. Aquela pesquisa que eu falei para vocês, da mulher, do filho que ganha, o filho que aceita Jesus, 3% de chances da família toda se converter. A mulher, quando ela se converte, 27% de chance de toda a família se converter. Mas o homem, quando ele se converte, é 93% de chance de toda a família se converter. E eu frequento o ambiente lá no clube, lá na sauna. Amados, quantas coisas eu escuto dentro dessa sauna. E eu já consegui trazer uma pessoa que estava lá nessa sauna aqui para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Quantas conversas tortas que a gente escuta lá, sem pudor, homens casados, adúlteros, jovens envolvidos com drogas, com prostituição. O mundo está caído, e a igreja, os nascidos de novo, é a chance, é a solução da humanidade. Você, como igreja, é a solução da humanidade. Sabia disso? Você é o remédio que o mundo precisava. Por quê? Porque você é imagem e semelhança do Criador. E quando você abre a sua boca para pregar, o Espírito Santo vai convencer os corações, e através do Evangelho, através da palavra, as pessoas serão alcançadas para Jesus, e elas se converterão, e elas terão experiências sobrenaturais com o Pai.
Amém? Por isso que Pedro fala assim: para quem nós iremos, se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? É essa pergunta que nós devemos fazer todos os dias para a nossa vida. Quando uma pessoa levanta as mãos e aceita Jesus, ele está dizendo que só Jesus é a solução da minha vida, só Jesus é o remédio para a minha vida, só Jesus é o remédio da minha ansiedade, é o remédio das minhas angústias, é o remédio do meu vazio. Amados, esse vazio existencial que todos nós temos, quando nós conhecemos Jesus, esse vazio ele sai. Todas as vezes que nós estamos passando por algum processo de angústia, depressão, ansiedade, grande parte desses processos, Jesus é a causa da cura, Ele vai ser a cura para nossas vidas. É claro que existem situações que nós vamos precisar de uma assistência médica, de um psicólogo, mas Cristo nunca deixará de ser a base, o fundamento para as nossas curas, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? A pergunta é: para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Tem discípulos de Jesus aqui nesta noite? Eu creio nisso. Amados, nós precisamos ser discípulos. Sabe por quê? Porque os seguidores de Jesus, ou os seguidores de uma determinada religião, eles obedecem apenas aquilo que lhe convém, mas os discípulos, eles obedecem a palavra de Deus. Os discípulos vivem o verdadeiro evangelho, qual seja, eles negam a si mesmo. Já os seguidores vivem sua individualidade, vão atrás daquilo que melhor lhe apraz. Os discípulos são fiéis e leais, são submissos à missão que Cristo deixou para eles, de ir e fazer discípulos. Já os seguidores vão até onde estão sendo beneficiados. Quando não mais, eles partem para outro aprisco, eles vão para outros lugares. Os discípulos vão até o fim, eles combatem o bom combate, eles cumprem a carreira e eles guardam a fé. Já os seguidores, quando são confrontados, eles a abandonam. Assim como aconteceu nesse texto, quando eles foram confrontados por Jesus, eles abandonaram, começaram a sair um por um, restando apenas os 12 discípulos. Mas Pedro foi muito feliz na fala dele: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É esse Jesus que eu quero que você saia aqui nesta noite, sabendo que só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus salva, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Ninguém conduz ao Pai a não ser Jesus. Amém? Faz sentido para você isso? Só Jesus, só Ele é que sara as nossas feridas, e é Ele que nos conduz à vida eterna, é Ele que nos conduz à salvação. Por isso, quando nós chamamos as pessoas aqui à frente para confessar Jesus, é um ato de entrega, não é um ato de emoção. Talvez até o ambiente seja propício para isso, A pessoa fica emocionada e ela quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus, mas é algo racional mesmo, dela entender que ela vivia no pecado, ela não quer viver mais no pecado, ela quer entregar a vida dela para Jesus, ela quer mudança de vida. Todas as vezes que nós entregamos, que alguém entrega a vida para Jesus, ele está dizendo: eu quero mudar de vida, eu quero abandonar o pecado, eu quero mudar a minha mente, eu quero ter o caráter transformado. Porque senão o batismo vai ser só um banho que a pessoa vai tomar. Tomar banho, toma banho em casa, não é? Mas aqui não, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você se batiza dizendo: Senhor, eu morri para o velho homem, e agora eu estou nascendo uma nova criatura. Amém? Seja um seguidor de Jesus, seja um discípulo de Jesus. Cumpra a missão que Jesus deixou para você.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero que você feche os teus olhos, que você possa fechar mesmo. Não preocupe com quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Você está aqui para um propósito: cultuar o Senhor. Você está aqui para um propósito: para ouvir a voz de Deus. Então feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a orar. Fala: Senhor, eu quero cada dia mais seguir o Senhor, cada dia mais eu quero ser um discípulo do Senhor, cada dia mais eu quero me encher da presença do Senhor, cada dia mais eu quero cumprir o ID. Me dê ousadia, me dê intrepidez, me dê coragem, me dê condições de pregar o Evangelho. Comece a orar, feche os teus lábios, feche os teus olhos, comece a declarar ao Senhor, comece a orar, comece a declarar: Senhor, eu quero mais. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Comece a declarar isso, amados. Comece a declarar. Comece a orar e clamar ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero viver o sobrenatural nesta terra. Eu quero experimentar o sobrenatural. Apaga as luzes para mim, por favor. Comece a declarar isso: Senhor Jesus, eu quero mais. Eu quero mais. Não tem para onde eu ir. Não existe nada e não existe ninguém que eu possa sair que não seja o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Comece a declarar isso. Abre os teus lábios, amados, comece a orar. Você pode orar, você pode declarar isso. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar. Senhor Jesus, visita-nos, Pai, nesta noite de uma forma muito especial. Visita teus filhos, visita a tua igreja, visita, Pai, cada um, visita cada coração aqui nesta noite. Eu oro para que eles sejam cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito. Espírito Santo, derrama da tua presença sobre nós. Comece a orar por isso, comece a clamar: Senhor, derrama da tua presença sobre nós, derrama do teu fluir sobre nós. Senhor, enche esse lugar com uma unção poderosa e sobrenatural. Visita cada coração aqui nesta noite. Deus, traga vida àqueles que estavam desesperançados, aqueles que estavam, Pai, entristecidos, angustiados. Eu oro, Pai, para que haja vida sendo liberada sobre a vida deles agora. Que haja, Deus, o fluir do Senhor sobre cada um de nós. Espírito Santo, enche esse ambiente. Comece a orar, igreja, seja fervoroso, seja fervorosa na tua oração. Comece a declarar, comece a orar, comece a clamar por mais da parte de Deus na sua vida. Você está numa igreja pentecostal, você pode abrir os teus lábios, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode dar uma glória a Deus, você pode gritar aleluia, você pode orar, pode clamar ao Senhor. Comece a clamar, comece a clamar. Levante um clamor onde você está aí. Deixa o Espírito Santo tomar você. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Se você ora em línguas, comece a orar. Deixa o Espírito Santo encher esse lugar.
Declare isso. Enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me. Levante a sua mão, igreja. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Tu és o pão do céu, O Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Pra onde? Declare isso. Levante as suas mãos e glorifique o Senhor. Tu tens as palavras pra onde iremos nós? Tu és o Só a igreja. Deus Emmanuel. Levante as suas mãos com uma expressão de rendição ao Senhor. Toca os céus. Uou! Mais alto, igreja. Enche, Senhor, enche até transbordar a tua igreja. Enche, enche até transbordar a tua igreja. Enche até transbordar a tua igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Começa a declarar. Seja cheio, 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 cheio. Oh! Oh, Jesus! Declara, libera, libera, libera. És o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de Abre os seus lábios, amados, comece a orar agora. Vai, igreja, comece a glorificar o nome do teu Deus. Comece a glorificar o nome do teu Deus. Você não está aqui por causa de homens. Você não está aqui por causa da estrutura. Você não está aqui porque você tem amigos aqui. Você está aqui por uma única razão, para cultuar o Senhor. Você está aqui para glorificar o nome dEle. Você está aqui para se encher da presença dEle. Por isso abre os teus lábios, começa a glorificar. Começa a glorificar o nome do Senhor. E seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba, receba em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, visita-nos, Deus. Libera da tua glória sobre nós. Derrama da tua glória sobre nós, Senhor. Nós te pedimos. Espírito Santo, enche esse lugar. Começa a glorificar o nome dEle. Ah, amados, hoje é uma noite de cura. É uma noite de cura. Uma noite de libertação. Espírito Santo, começa a curar agora, Senhor. Começa a curar aqueles que estão enfermos. Começa a curar toda depressão. Começa a curar toda enfermidade. Pai, todo
câncer seja curado agora em nome de Jesus. Deus, libera a cura agora. A tua igreja está orando, a tua palavra diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. E nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos na tua palavra que diz, Pai, que aquilo que for ligado aqui na terra certamente estará sendo ligado nos céus. E nós oramos por cura agora. Nós declaramos a cura. Nós damos ordem a toda enfermidade que sai agora em nome de Jesus. Pai, vidas sejam curadas, vidas que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube, que sejam completamente curados para a honra e glória do Senhor. Pai, pessoas sendo libertas de vícios das drogas, da prostituição, da bebida, do álcool, do fumo. Senhor, liberta agora em nome de Jesus. Traz libertação agora, Senhor. Traz libertação agora em nome de Jesus.